Vou aguardar as crianças descerem. Bom, meus irmãos, existe algo que pode ser tanto positivo quanto negativo para as nossas vidas, que é o fato de você conversar com alguém e essa pessoa ter a capacidade ou a possibilidade de mudar as suas ideias. Talvez você conheça pessoas nas quais você conversou com elas, que você definiu direções, uma conversa, planos, estava tudo certo. De repente, chegou uma outra pessoa perto dela com ideias um pouco mais bonitas aos ouvidos e de repente essa pessoa esqueceu completamente aquilo que você estava dizendo e ela partiu para um outro caminho. Uma pessoa que eu posso dizer que ela é influenciável, né? Isso pode ser positivo, mas em muitos momentos isso se torna negativo, porque isso pode fazer com que alguém abandone os seus princípios e essa pessoa então passe a seguir caminhos desagradáveis a Deus, né? E a minha primeira pergunta então nesta manhã para os irmãos é: quem de vocês se considera influenciável? Se você quiser arriscar para levantar a sua mão, fique à vontade. Quem aqui se considera influenciável? Quando você pensa na sua vida, né? Quantas vezes você já foi influenciado, né? Isso é que é recorrente na sua vida ou não, né? Pensa, tá? Alguém arrisca levantar a mão para responder? Você é influenciável? Aqueles que acham que sim, levante a mão. Um corajoso, 2, 3, 4. Influenciáveis. Eu vou fazer um teste com você, para que você possa então pensar se você é influenciável ou não, a partir de algumas coisas que talvez você já tenha vivido e outras que ainda você possa viver, tá? A primeira delas então é em relação a esta marca. Alguém pode ler para mim, por favor? Alguém conhece? Levanta a mão, quem já ouviu falar? Já? Do que se trata? Uma marca de roupas, acessórios, né? Bonitos ou não? Como é? Muito caros, né? Eu vou colocar um exemplo para aqueles que ainda não conhecem essa marca. Se você ainda não adquiriu um produto desse, talvez você tenha desejo em adquirir, tá? É algo que você, olha, eu vou dizer com toda a sinceridade, é algo que você precisa ter no seu guarda-roupa. Olha lá, olha que coisa mais linda. Levanta a mão, quem gostou? Quem vai querer comprar, eu já passo o link para você do Mercado Livre, para você poder comprar esse tênis da Balenciaga, que está assim, ó, né, novinho. Quanto custa isso aí? Alguém arrisca um palpite? Já falaram que é caro. Quanto é caro para você? Mais de 5 mil reais. Ué, nesse estado 5 reais vale. Para mim, pelo menos, né? Mais de 10 mil reais. Levanta a mão quem quer comprar, eu mando o link já. Ninguém? Será que você é influenciável? Balenciaga se descarta, né? Vamos ver o próximo? Alguém aqui alguma vez já comprou algum item na Black Friday? Levanta a mão. Eu vou levantar porque eu já comprei também, tá? O que é que geralmente acontece no período da Black Friday? Desconto. Aparência de desconto, né? Não é? Gilberto ali falou. Eles sobem o preço para daí na semana ou no dia. Quanto é que custa essa TV? Vamos jogar um valor. 3 mil reais no normal, tá? Na Black Friday ela vai para quanto? 2.999. Mas ela aparece como 4 mil para depois 2.999. A gente já comprou.
Olha, ainda mais essa propaganda aí, ó, 4K, 43 polegadas, tudo em um, não é? Quem está procurando uma televisão, na hora que olha, fala assim, é essa que eu preciso. Já fez isso às vezes com televisão, já fez isso com celular, já fez isso com roupas, né? Quem nunca passou aí as mulheres na frente de uma loja que estava escrito lá, promoção, 50% de desconto. E entrou porque achou que aquele desconto valeria a pena. Será que nós somos influenciáveis? Vamos ver mais uma questão? Esse aqui eu não sei se você ficou sabendo o que aconteceu, mas chegou, viu? Chegou na nossa cidade. O que é isso? Alguém já foi? Levanta a mão. Já foram? Vocês foram corajosos, hein? Quem enfrentou aquela fila? Enfrentaram? Não? Esperaram um pouquinho? Quantos dias a fila ficou até o posto Fênix? Até hoje, o Jatir mora perto lá, até hoje, Jatir, ainda tem esses dias? Jatir e Ana viram esse dia a dia dessas filas aí para que as pessoas pudessem usar o drive-thru ali do McDonald's e comprar, né? Seja ali ou seja o sorvete, né? Sempre quando eu passava ali estava cheio. Isso é o quê? Talvez você ainda não tenha experimentado, mas agora só porque eu falei que tem um monte de gente que foi, então você pensa assim, olha, chegou na cidade, agora eu vou experimentar o sorvete, pelo menos, né? Isso fala muito sobre o quanto nós somos influenciáveis. Nós somos influenciados pela mídia, porque por mais que você ainda nunca tenha ouvido falar sobre o Balenciaga, saindo daqui, talvez você comece a olhar e pesquisar, olha que interessante, talvez. Se você nunca ouviu falar na Black Friday, talvez saindo daqui, agora você comece a pesquisar, quando é este ano? Saindo daqui, talvez você vá lá no McDonald's para tomar um sorvete, porque você fala, já vou aproveitar, agora a fila existe, mas nem todo dia, né, Jatir? Agora está menor, então dá para ir agora. Quantas vezes você já não foi no mercado e comprou tudo, sem você precisar? Porque nós temos 2 critérios que nós usamos então para fazer as nossas compras, para nós adquirirmos aquilo que nós queremos, aquilo que nós sonhamos. Quais são esses critérios? Necessidade ou desejo? O que é necessidade? Algo que eu estou precisando, algo que vai trazer melhorias, né? Algo que eu não consigo viver sem. O que é desejo? Algo que eu não estou precisando, né? Algo que não é necessário, né? Algo que pode esperar, né? Não faz tanta falta assim, né? Ou eu quero, mas não é fundamental para a minha vida, certo? Nós somos movidos, quando nós vamos fazer uma compra, aos critérios. Ou é uma necessidade, ou é um desejo. E aí eu te pergunto, qual desses critérios é o mais usado? Quando as pessoas vão sair para comprar alguma coisa, elas vão, na maior parte das vezes, pela necessidade, ou elas vão pelo desejo? Você já entrou no mercado com fome? Você foi pela necessidade ou pelo desejo? Eu compro tanta coisa ruim nesses dias que não precisava. Mas eu comprei pelo desejo. E quando nós pensamos nisso, nós vemos o quanto nós somos influenciáveis por vários fatores, né? Isso pode trazer um prejuízo gigantesco para nós, na nossa vida espiritual, porque aquilo que você faz com o que você tem, vai afetar diretamente a sua vida espiritual. Então, como você administra os seus recursos, fala muito da sua vida espiritual. E se você não consegue administrar de forma positiva, então você pode estar dando um mau testemunho, você pode estar enfraquecendo na fé pela maneira como você está trilhando para adquirir as coisas ou para resolver os seus problemas. Por isso, hoje nós vamos falar sobre como disciplinar as finanças. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 25,
para nós fazermos a leitura do versículo 14 ao versículo 30. Eu vou ler os versículos pares e eu peço a ajuda dos irmãos para que leiam os ímpares, por favor. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, a Deus, nesse instante, por este texto que nós lemos, que o Senhor nos traga a clareza pelo Teu Espírito Santo, que o Senhor fale ao nosso coração nos demais textos da Tua Palavra que nós vamos ler também nesta manhã. Em nome de Jesus que nós oramos e desde já agradecemos a Ti. Amém, Senhor. Irmãos, a palavra então ela nos fala sobre um exercício que nós precisamos aprender a desenvolver constantemente, que é o exercício de usar aquilo que o Senhor nos deu e multiplicá-los, cuidar bem de tudo aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. A isso então nós chamamos de mordomia. Quando você pensa no dinheiro que você recebe, muitas vezes você se coloca numa postura, assim como o mundo se coloca constantemente, de que, bom, eu estou capacitado, eu fiz o meu curso, fiz minha graduação, eu fiz a minha pós, eu me tornei chefe, eu agora estou ganhando muito, eu estou fazendo isso porque eu consegui, porque eu sou bom, porque eu sou forte. A partir do momento que você começa a pensar isso, você já se perde completamente quando você fala sobre administrar os recursos conforme o Senhor se agrada. Você não se torna mais mordomo do seu dinheiro, mas você se torna o dono dele. Então, você é quem conquistou, você faz dele o que você bem quiser. Inclusive, enterrar esses bens para que eles então continuem muito bem escondidos, para que eles não sejam bem administrados.
Algo importante de você entender nesse texto, que quando ele fala, no versículo de número 29, a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, e eu estou aplicando isso aos recursos financeiros. Não necessariamente o texto está dizendo então que a partir do momento que você ganha 10, que o Senhor te deu e que você está colocando isso em oração diante dele, que ele vai multiplicar isso, vai virar 10.000, né? Nós estamos dizendo aqui que o Senhor está te prometendo, então, riquezas, que o Senhor está te prometendo, né, um reino glorioso, né, que você vai ter uma vida com muita abundância, não é isso? Mas nós estamos vendo que o texto nos fala que Deus concedeu recursos e as pessoas, cada uma delas, administraram de uma forma diferente. O Senhor se agradou daquelas que administraram, daquelas que cuidaram bem dos seus recursos, daquelas que usufruíram daquilo que Ele então havia dado a elas. Diferente daquele então que recebe, mesmo que em pouca quantidade, mas ele não faz nada com aquilo. Isto é uma má administração. É não saber cuidar daquilo que o Senhor está concedendo. Você pode aplicar isso em várias áreas da sua vida. Quando você olha para os recursos, você então pode compreender desta mesma forma. Porque a palavra do Senhor, ela nos lembra. Alguém pode ler então o Salmo 24, versículo 1? Nos lembra então sobre aquilo que o Senhor então nos concede. Muito bem, então a palavra nos recorda que tudo pertence a Deus e não a nós. O Senhor é o dono do ouro e da prata, como diz a palavra do Senhor através do profeta Ageu. Tudo que você tem de recursos, por melhor que você seja, o melhor profissional, o mais capacitado, cheio de cursos que você fez, você só o fez porque Deus concedeu a você condições para que você chegasse aí. Ele só deu, você só tem o emprego que você tem, ou você tem o recurso que você tem, porque Deus abriu esta porta para que você tivesse esse conforto. Mas você pode falar assim, mas eu não tenho o mesmo recurso do que o meu irmão que está do meu lado, ou de outras pessoas, meus vizinhos, outros familiares, mas aquilo que você tem é aquilo que Deus deu para você administrar. Então não importa nesse momento se você é alguém que recebe R$100 por mês, ou se você é alguém que recebe R$1 milhão por mês. O que importa é que Deus está te concedendo isso. É que o Senhor está dando condições para que você possa administrar aquilo que está chegando em sua mão. Tudo é dele, e Ele está então te concedendo recursos para que você então alcance uma vida confortável. Mas eu gostaria de ter uma casa muito maior do que a que eu tenho, com R$100 por mês eu não consigo. Será que esta é a vida que o Senhor então está permitindo que você tenha? Será que esta é a maneira correta de administrar? De você então usufruir daquilo que Deus está te concedendo? Não é? Mais um texto para nós lermos. Alguém faz a leitura para nós, por favor? Mateus capítulo 6, dos versículos 19 ao 21. Tudo bem, então, quando nós pensamos nessa comparação, começamos a olhar, mas fulano de tal tem muito mais do que eu, né? Você se esquece a palavra do Senhor. Você se esquece que tudo é do Senhor, Ele está te concedendo, né, uma parte daquilo que é dele, para que você tenha conforto, para que você direcione a sua vida. Você se esquece das suas prioridades, porque o que é mais importante para você? O que é que você deve acumular? Você deve se manter então em submissão a Deus. Quando nós lemos o texto sobre Abraão, é para nós podermos iniciar essa reflexão. Nós recebemos fé para confiar na palavra e entender que Deus, pelo poder dele, Ele nos dá aquilo que é necessário. Se for necessário que você tenha condições para avançar, para ter outro momento de vida, para ter mais, Ele vai providenciar isso.
Mas e se for o caso de você permanecer a vida inteira recebendo apenas R$100? Você vai se entristecer por isso? Essa é a questão que nós temos que pensar. Deus te concedeu isso. Essa é a bênção que o Senhor está trazendo sobre a sua vida e sobre a sua família. Que o mais importante, então, para nós, é nós estarmos na presença do Senhor, vivermos para Deus, estarmos em fidelidade a Ele, comprometidos com a sua verdade. Mais um texto para nós lermos. Eu já vou abrir se alguém quiser comentar, tá? Nós temos aqui 5 textos. Provérbios 16, 15. Pode ler para nós, por favor, Provérbios 30, 7 ao 9 também, Laiane? Isso. Sete ao 9. Muito bem, então a palavra do Senhor, ela está nos falando. Há um pedido aí, né? Não me dê muito, nem me dê pouco. É aquilo que é necessário. Você está recebendo aquilo que você então precisa. Então, às vezes nós queremos ter aquilo que o outro tem, né? Aquela velha história da grama do vizinho ser mais verde, né? Mais bonita, né? Você está recebendo o sustento. Você precisa aprender, então, a valorizar tudo que o Senhor está trazendo em suas mãos. Independente da quantia, independente do estilo de vida que você esteja sendo possibilitado de desfrutar com aquilo que você tem. É preciso, então, aprender a valorizar, porque isso é Deus concedendo a você os recursos para que você possa viver. Eclesiastes capítulo 5, versículo 10. Bem, nós temos aí um exemplo muito grande de Salomão, que Salomão num sonho, ele pede a Deus apenas sabedoria, mas o Senhor concede a ele muito mais. Concede sabedoria, concede glória, concede riquezas. E então em Eclesiastes ele diz que ele tinha tudo, mas que apesar de ter tudo, isso ainda era vaidade, né? Porque quanto mais ele tinha dinheiro, mais ele queria dinheiro. O coração dele não estava satisfeito em nenhum momento com a quantia que ele tinha, sendo que ele se tornou um dos homens mais ricos e poderosos de toda a história. Nós vemos então este princípio que deve ser aplicado em nós, nas nossas vidas. Aquilo então que nós recebemos deve ser muito bem administrado, e nós não devemos amar ao dinheiro em nenhum momento, porque senão ele nunca vai ser o suficiente. Se nós esquecermos que é Deus quem nos concede, que é o Senhor quem está então direcionando as nossas vidas, nos dando o necessário, nós vamos olhar para o dinheiro como uma esperança para as nossas vidas e vamos fazer dele o que nós queremos, esquecendo da vontade do Senhor e nunca satisfeitos, correndo sempre atrás de mais, de formas de adquirir mais, e isso pode trazer prejuízos para você, para a sua saúde, para a sua vida espiritual. A maneira como você está disciplinando as suas finanças, ela vai atingir diretamente o seu relacionamento com Deus, a sua vida espiritual. Porque como você olha para o dinheiro, diz muito sobre como está o seu coração, o que você deseja e como você administra isso. E é por isso que Paulo, ao texto de Timóteo, ele diz então que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não? Não, porque ele satisfaz, né? Não, porque ele me faz comprar. E muitas vezes nós nem queremos ler esse texto.
né? Porque Ele me faz bem, Ele me dá prazer, Ele me faz chegar onde eu queria, Ele me faz realizar a viagem que eu tanto sonhei, Ele me faz então ir ao McDonald's para comprar um lanche, que todo mundo foi, eu não fui ainda, mas, né, o dinheiro vai me levar lá, eu preciso dele. Ele é a raiz de todos os males, quando Ele é o centro do seu coração, quando Ele está no centro do seu coração, né? Porque aí você não sabe administrar isso da forma correta, você não usa isso para a glória de Deus, usar o seu dinheiro para a glória de Deus, e aí, portanto, você vai fazer dele o que você quiser, vai trilhar todos os caminhos para ganhar mais, porque você nunca vai estar satisfeito com o que você tem. E a grande pergunta sobre a mordomia é: você é dono ou você é mordomo daquilo que você tem? Como é que você está se comportando? Se você é dono, você está ouvindo tudo que eu estou falando aqui e você está desconsiderando tudo. O pastor não sabe o que diz, não sabe a luta que eu tive para chegar onde eu cheguei. Não sabe o quanto que eu me sacrifiquei para ter o recurso que eu tenho hoje. E eu não sei mesmo, todos os detalhes não sei mesmo. Mas o que eu sei é que o que você tem vem do Senhor. Alguém quer comentar alguma coisa sobre esse ponto? Da mordomia? Paulo, quer comentar? Trinta. Sim. Sim. O excesso prejudicial. Sim. Uhum. Claro. Isso, sempre comparativo, né? Isso. É culpar o Senhor pelo meu roubo. Eu estou roubando por quê? Porque Deus não me deu, né? Não deu o quanto eu queria, né? São dois extremos que só revelam o nosso coração, né? E há um exemplo que eu vi e não imaginei que ia ver dessa forma sobre isso, quando eu viajei pela primeira vez para auxiliar na Missão Kaiowá. Você vai à Missão Kaiowá, você vai encontrar o que lá? Tribos indígenas, né? Qual é o cenário que você imagina quando você vai ver um indígena? Pode ser preconceituoso assim como eu fui. O que você imagina? Se você nunca foi, você vai numa tribo indígena, o que você vai encontrar lá? Pode falar, eu fui preconceituoso e eu vou revelar meu pecado aqui para vocês. Você vai encontrar um indígena morando aonde? Nas ocas, uma casinha bem simples, se vestindo como? Às vezes sem roupa, né? Às vezes a gente tem a imagem do indígena apenas esta, né? Ele se transporta de um lugar para outro com o quê? Nem todo lugar tem rio, tá?
Como é que ele vai de um lugar para o outro? Qual o meio de transporte do indígena? A pé. Uma bicicleta, né? Talvez você, com o preconceito que eu tinha, indígena anda de bicicleta, né? Às vezes a gente pensa, não, eles estão lá no meio do mato, né? Escondido no meio das árvores, lá ninguém conhece, ninguém vê, nem tem contato com a civilização, né? Quando eu cheguei lá, o que eu encontrei? Isso. Esse foi o meu espanto. Escandalizei. Como assim? É o meu pecado, né? Eu estava indo com preconceito no coração, como se eles não fossem capazes de alcançar uma vida como qualquer um, né? E estava lá, Hilux e celular na mão. O que o projeto do Mackenzie Voluntário estava fazendo lá? Não levar o que para eles? Nós já arrecadamos aqui, né? Roupas. Mas daí vocês perguntam, espera aí, mas o indígena tem capacidade financeira de adquirir um celular, por menor que seja o valor dele, uma Hilux ou qualquer outro carro, mas não consegue comprar roupas? Necessidade e desejo. Não é? E aí quando você se coloca nisso, você percebe que você não está longe disso. Por quê? Porque às vezes, como o Paulo trouxe, né, citando aí mais uma vez o texto de Provérbios 30, então às vezes nós temos pouco, conforme a nossa mentalidade, e nós queremos mais. Eu tenho uma Hilux, não tem, tá? Eu tenho uma Hilux, eu tenho um iPhone 15, mas eu vou entrar na fila para receber os donativos, para receber as roupas que estão doando, porque eu quero mais, eu quero muito mais, porque eu não estou satisfeito com aquilo que eu tenho. Percebe? Enquanto que o coração, ele é enganoso, parece que é tão necessário para você aquilo, né? Mas nem sempre é. Às vezes você vive muito bem sem um iPhone 15 ou sem uma Hilux, mas sem a roupa não. Pode falar, Jatir. Isso mesmo. Então eu mereço. Mesmo que o cartão tenha estourado, mesmo está estourando, eu ainda mereço, né? Muito interessante essa questão que o Jatir colocou, porque continua falando sobre aquele coração, né? O coração de uma sociedade que está sendo treinado a pensar só nele mesmo. A igreja está sendo treinada a pensar só no eu, né? Nós sempre brigamos aqui e falamos sobre isso, né? Sobre a questão do humanismo, né? Na ideia de que tudo é para o homem, né? Tudo é para nós, né? Inclusive dentro da igreja isso atrapalhou a espiritualidade, porque as músicas são para o homem, a pregação é para o homem, porque o mundo está assim, né? Nós só estamos adaptando a nossa linguagem para aquilo que nós já estamos sendo influenciados pelo mundo. E esta é a verdade do coração, né? Eu mereço ser elogiado, eu mereço comprar, né? Então nós precisamos aprender a lidar com tudo que temos, né? Com tudo que nós recebemos do nosso Senhor. E quando nós chegamos nesta
expressão de tudo que nós temos, nós entramos em um outro problema que, na maior parte das vezes, nós deixamos por último na nossa lista de gastos, que é o nosso compromisso quanto aos dízimos e às ofertas. Se eu estou falando aqui que eu quero comprar uma Hilux porque eu mereço, o dízimo não dá para dar o dízimo esse mês porque eu comprei a minha Hilux. Vocês percebem que a prioridade está errada, né? É desejo, é aquilo que eu quero, não é a necessidade, não é aquilo que é o essencial, não é aquilo que é a prioridade, conforme a palavra do Senhor, que pela fé eu acredito nela, ela me direciona a viver. Vamos ler alguns textos então para nós podermos recordar sobre os princípios da palavra do Senhor sobre o dízimo. Alguém pode ler para nós 2 Coríntios 9:7, por favor? Deus ama a quem dá com alegria. Guarda essa expressão. Malaquias 3:10. Muito bem, então aí, trazei a casa do Senhor, né, todos os recursos. Mateus 23:23. Vocês estão dando o dízimo do endro, da hortelã, mas estão negligenciando outras questões. Façam estas sem negligenciar aquelas. 3 textos, então, que nos ajudam a construir aí a ideia que a palavra nos ensina sobre esta mordomia e o compromisso que nós, então, temos para com a obra do Senhor, para com aquilo que o Senhor traz, né, com os seus planos no seu povo. Isso não começa hoje, isso começa no Antigo Testamento. E é interessante que quando você vê Malaquias falar ao povo de Israel, ele está trazendo ali uma exortação, porque a prática do dízimo foi inserida na lei e os israelitas estavam em desobediência. Então, havia, pela antiga aliança, a maldição sobre aquele que não obedecesse à lei. E é por isso que você observa na sequência desse texto, falando sobre o gafanhoto, o devorador que viria sobre Israel. E é por isso que em tantos outros momentos na história bíblica você vê o Senhor retendo a chuva, o Senhor então não permitindo que as plantações elas avançassem. O gafanhoto, tá? É uma forma de juízo de Deus sobre o seu povo pela desobediência. Então o foco de Malaquias 3:10, ele fala para nós sobre desobediência ao mandamento do Senhor, desobediência à palavra de Deus. O princípio do dízimo, irmãos, ele não começa na lei, ele não começa com Moisés, ele começa então lá no começo, quando você vê então ainda Abraão entregando o seu dízimo ao rei Melquisedeque, que vai vir depois uma referência disso em Hebreus capítulo 7, falando então sobre o rei que não tem início e que não tem fim, comparando ele a Jesus Cristo, né? Então veja, isso começa antes da lei, porque é um princípio que o Senhor se agrada, que o seu povo começa a viver e que Deus insere na lei. Por que existia então a lei para o seu povo? Para que o povo pudesse saber como caminhar, para que eles pudessem então saber o que é agradável ao Senhor e o que não é, porque Deus conhece o coração do ser humano, o quanto ele é vulnerável, o quanto ele é influenciável. Então o Senhor traz a sua lei e diz: aquele que a obedecer será abençoado e aquele que desobedecer receberá a maldição.
E aí vem então Malaquias dizendo, né? Entreguem todos os seus tesouros à casa do Senhor para que eles sejam administrados, porque assim você verá o Senhor abrir o céu sobre você. Quando a pessoa lê esse texto de forma errada, ela então entra na teologia da prosperidade, da seguinte forma: eu vou dizimar e Deus vai fazer o que com a minha conta bancária? Vai multiplicar a minha conta bancária. Não é isso que o texto está falando. Ele está dizendo que se você for fiel ao Senhor, Deus vai continuar te abençoando. Quanto? Não sei com quanto. É um princípio que eu preciso retirar daí. Significa então que quando eu não consigo fazer isso, prestem bem atenção, quando eu não consigo, se porventura em algum momento eu estou internado, estou doente, todos os meus recursos se esgotaram, naquele mês eu não dizimei, quer dizer que o Senhor vai mandar uma doença para a minha família? Não há maldição sobre aquele que está na nova aliança. Nós estamos falando de obediência e desobediência. Se você desobedece a Deus hoje, acarreta isso em consequências? Sim, mas não necessariamente que Deus vai mandar o gafanhoto para a sua plantação. Isso porque você nem tem plantação, não é? Mas é juízo de Deus sobre a desobediência que nós estamos falando aqui. Então, quando o Senhor traz, isso é um princípio de gratidão, de compromisso que Deus estava ensinando o seu povo a ter para com Ele, para com o seu reino, tudo aquilo que Ele estava já construindo. Você pega então o texto de Mateus capítulo 23 para explicar aqueles que dizem que o dízimo não é válido hoje, porque é uma fala de Jesus. Jesus está dizendo: se vocês estão dando o dízimo do endro, do cominho, de tudo que vocês plantam, de todos os recursos de vocês, estão negligenciando a vida piedosa, vocês estão em pecado do mesmo jeito. Faça um e não negligencie o outro. Então o dízimo é válido ainda hoje? É válido. Você pega então este princípio do Antigo Testamento de gratidão e compromisso. Nós, presbiterianos, trazemos a referência dos valores do Antigo Testamento, dos 10% pela própria palavra, do qual significado ela tem, né? E nós aplicamos isso hoje. Uma pergunta muito difícil de você responder: você pode dizimar menos? Ou se você dizimar menos, você vai estar em pecado? Menos que 10%. Tome muito cuidado, porque nós estamos aqui numa linha muito tênue de um coração pecador que está querendo falar assim: claro que eu posso, daí eu compro a minha Hilux. É pecado se você então dizimar menos que 10%? Quem acha que sim, levante a mão. Pode levantar com coragem. A mãozinha escondida aqui. Quem acha que não é pecado, levante a mão. Acho que não? Quando nós olhamos a palavra do Senhor no texto de Coríntios, Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7, o que é que a palavra nos diz? Pode falar. Se quiser perguntar, pode perguntar. Pode falar. Tá. Ananias e Safira. Isso, os dois morreram. Os dois morreram. Ananias e Safira, que ela está lembrando por quê? Porque eles veem Barnabé fazendo isso. Ele vende sua posse e dá tudo o que ele tem. Tudo daquilo que ele arrecadou. E eles querem a mesma vanglória que ele recebeu, porque ele foi elogiado pela sua postura, por ajudar os irmãos. Eles vendem e eles, na hora de entregar aos pés dos apóstolos, eles falam: aqui está tudo. Mas eles retiveram uma parte. Eles não precisavam mentir, eles não precisavam esconder, tá? Então por isso o Senhor pesa a sua mão, tá? Então não tem a ver aí com necessariamente esse princípio, tá?
2 Coríntios 9, 7. O que é que diz mesmo? Jatir já leu para nós, né? Não precisa. Alguém se lembra? Você quando dar, tem que dar com alegria. Quando você volta para o capítulo 8 de 2 Coríntios, você vê então o apóstolo Paulo falando sobre os macedônios que agiram com os irmãos da Judeia que estavam passando com necessidades, e eles foram graciosos, porque eles tinham pouco, mas no pouco superabundou a graça de Deus sobre a vida deles, porque eles fizeram de forma voluntária, fizeram isso com alegria, com prazer de servir ao Senhor e ajudar naquilo que eles tinham. Então o problema ali não era a quantidade. Ali nós estamos vendo então um princípio que a palavra do Senhor nos mostra sobre aqueles que vão então trazer os recursos à casa do Senhor. E ele diz então que isso não é trazido como lei, mas isso é trazido então como uma forma de amor ao próximo, uma representação do seu amor, do amor que o Senhor então te ensinou a ter neste mundo. Se você então trouxer um dízimo de 9,9%, 9,99, né? Você está em pecado? Tá. Aham. É isso. Aham. Uhum. E hoje não vale mais. Uhum. O coração é um problema. A gente sempre vai querer dar menos, porque eu sempre vou querer comprar alguma coisinha, né? Então isso é um problema. Mas é pecado você então trazer o dízimo de menos? De acordo com a palavra do Senhor? Não. Nós temos uma referência do Antigo Testamento. O peso de Malaquias 3,10 com o gafanhoto não recai sobre você da mesma forma como recaía sobre os israelitas. É obediência e desobediência. Você está em obediência ao Senhor ou você está retendo tudo que você tem sem dizimar a Deus? Você está sendo ganancioso, avarento ao ponto de não dizimar, já que você poderia escolher menos e você vai dar apenas 10 centavos, sendo que você ganha 1 milhão, né? Você está sendo avarento, você está em obediência ou desobediência a Deus? Você tem que entender o princípio que nós estamos vivendo agora. Quando Paulo vai trazer a sua fala aos Coríntios, ele fala sobre dar com alegria e dar em abundância, em generosidade, de forma voluntária. Então você fala assim, então agora, já que o pastor falou que eu posso dar menos, eu vou dar menos. Mas isso é a necessidade? Você está passando por essa urgência no seu lar? Ou isso é o seu coração pecador dizendo assim, eu quero guardar mais para comprar minha Hilux? Eu sei que Hilux é caro, né? Para comprar meu sorvete. Coração pecador, ele vai te guiar para fazer aquilo que é agradável a ele. Você tem que estar atento a todo instante. Existe uma questão, já te dou a palavra, Paulo, que você precisa se lembrar. Quando Paulo está falando em 2 Coríntios 9,7, para dar com alegria, é para fazer isso com prazer e não como um peso. Quantas pessoas você já conheceu que colocam o cartão do dízimo no gasofilácio e tiram um peso dos ombros? Porque ela já tinha recebido já no começo do mês e ela ainda não tinha colocado o cartão do dízimo no gasofilácio. Aquilo é um peso para ela. Ela não faz com alegria. Ela não entendeu o princípio da gratidão, da generosidade, do compromisso. De que através do dízimo, ela está servindo na obra do Senhor. Ela faz porque é uma obrigação. Ela usa aquilo como lei para ela. E ela não tem prazer. Na primeira oportunidade que ela tiver, ela vai parar. Se a pessoa compreende que isso é por prazer, generosidade, de forma voluntária,
como compromisso, a fidelidade de Deus, porque Deus é o dono do ouro e da prata, e Ele está te dando para você administrar os recursos dEle para a glória dEle, você vai receber 100, e você vai chegar até entregar 99. É a oferta da viúva pobre. É princípio, não necessariamente que você tem que entregar tudo, mas é generosidade que ela está ensinando ali. Paulo? Isso. Aham. Uhum. Uhum. Isso. Uhum. Exato. Sim. Uhum. A minha vida diária, em família, no serviço, não importa. Já entreguei o dízimo do endro e do hortelã. Uhum. Isso. Isso. Exato. Uhum. Sim. Há uma questão importante que eu quero só ressaltar, que aí vem na nossa mente porque nós já praticamos isso. Por que o dízimo hoje é feito com 10%? Se não é pecado menos. Por que nós instruímos dessa forma? Porque é a única referência que eu tenho na palavra quanto quantidade. Se você for olhar para Paulo, ele fala assim, seja generoso. O que é ser generoso? Depende de quanto você tem. Né? Então nós utilizamos um parâmetro porque nós temos essa referência. Mas se você falar assim, não, eu quero abençoar a igreja, meu dízimo vai ser 50%. Ótimo. Você está fazendo isso com alegria? Você está sendo generoso de coração? Ótimo. Eu vou dar 5%. Você está fazendo isso com alegria? Você está sendo generoso com a obra do Senhor? É o coração. Seu coração vai te direcionar. E aí você tem que tomar muito cuidado, porque o coração é enganoso, ele é corrupto. Você fala assim, não, eu estou dando 5%, mas é porque eu gastei demais, meu cartão estourou. Aí você está errado, o coração está errado. Você está usando uma coisa que você não tem. Né? Você está fazendo compras além daquilo que você deveria. E aí nós vamos aí então às perguntas, já até foi o sinal, eu nem sei que oração. Quase lá. A pergunta aqui que nós precisamos aí responder então sobre o dízimo é se você compreende o dízimo como um fardo ou como parte de um compromisso cristão para com a igreja local. Você já ouviu falar de pessoas que dizimam na igreja do outro? Aonde você vai, aonde o Senhor chamou, você é membro daquele lugar, você tem um compromisso ali, está servindo ali, né? Você pode ofertar, dar recursos para outro? Pode, mas o lugar onde você está? Né? E eu digo isso porque uma vez, na experiência pastoral, chegou ao conselho uma proposta de uma pessoa que não era membro da igreja e que estava querendo transferir o dízimo dela para ela se tornar membro. Ela nem morava na cidade. Eu falei, não vamos receber. Nem o dízimo, nem a pessoa. Ela não mora aqui, não frequenta aqui e ela está congregando em outro lugar. Ela tem que dizimar onde ela está.
E eu arranjei briga porque era da minha família ainda. Deu problema para mim. Mas é verdade, onde você está é onde você vai dizimar, porque você vai servir ali, né? Você está vendo o que está acontecendo. Você pode até investir em outros lugares, né? Mas você tem que dar prioridade ali para a igreja local onde você está, né? Então, por isso a importância do planejamento financeiro, né? Lucas capítulo 14, versículo 31 fala sobre aquele instante onde o exército não vai sair, né, à guerra sem saber a quantidade de inimigos. Isso é planejamento, é saber com quem eles vão então lutar. E o que você precisa se perguntar todos os meses é: quais são os vilões do seu orçamento? Por que eu coloquei esta imagem? O pastor colocou a imagem errada no slide ali, né? Os vilões do seu orçamento estão fazendo seu dinheiro pelo ralo. Está escoando. Você tem que achar onde está esta falha para que você feche isso. Se isso está trazendo prejuízo para você. E aí, para isso, você tem que saber quanto você ganha, quanto você gasta, quanto você pode gastar, quanto você vai poupar. Você não tem um plano de saúde, mas você pode precisar de remédio, né? Remédio nem entra, né? Você pode precisar de consulta, você vai precisar de uma cirurgia, você vai precisar poupar em algum momento se você precisar disso. Não que eu queira que você precise, mas se você precisar. Então a gente precisa aprender a separar. Quanto você vai gastar, quanto é essencial, quanto você vai investir, quanto você vai gastar com você mesmo, que você vai fazer aquilo que você quer, seus planos, seus sonhos, seus cursos, suas roupas, seu carro, sua Hilux, seu celular, seu sorvete e tudo mais. Porque se você não administra, você vai dar um mau testemunho. Você vai pecar contra o Senhor. Por quê? A disciplina financeira afeta diretamente sua vida espiritual, seu testemunho, sua maneira de glorificar a Deus. Se você não sabe fazer isso, você não está glorificando a Deus com os seus recursos. Você não está sendo um bom mordomo. E aí o que o Senhor faz com aqueles que não são bons mordomos? Chama de servos inúteis. E não sabem cuidar daquilo que Deus está dando. E ele não fala de quantidade em todos os textos, né? Ele fala na maneira de administração. Então você precisa aprender a planejar. Quais os critérios você vai usar para gastar? Aprenda a viver com aquilo que você possui. Aprenda a guardar para investir. Diga não ao consumismo. Não é só porque todo mundo entrou na fila para o McDonald's que você também vai, né? Só porque aquilo lá é bom, né? Porque você gosta. Não faça isso. Defina aquilo que é essencial e aquilo que é necessário para você. Cuidado com seus desejos. Não deixem eles irem à frente para que você possa torrar o seu dinheiro e você ficar sem aquilo que é essencial. Às vezes você compra roupa, mas não compra comida. É essencial. Lembre-se então que o Senhor te sustentará em toda circunstância. Ele tem poder para isso. Mantenha a palavra do Senhor como guia para o seu coração, não a sua vontade. Tome muito cuidado com isso, tá? A palavra do Senhor é quem vai guiar você. Seja grato por tudo que Deus está te concedendo. Irmãos, o texto de hoje, 1 Timóteo 6,10, está aqui na frente. Todas as salas já subiram? Sim, né? Se alguém tiver alguma pergunta, mais algum comentário, quiser conversar depois, estamos aí à disposição também. Tá bom? Vamos passar ao encerramento, para nós não deixarmos a escola muito longa, né? Senão eu fico falando que não para mais.